Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, faremos o resumo de Deuteronômio, capítulos 30, 31 e 32. A presença de Deus no meio do seu povo não era apenas um privilégio limitado ao santuário, mas do santuário para cada coração disposto a amar a Deus. Os sacerdotes eram mediadores entre Deus e os filhos de Israel, mas não eram os únicos detentores das Escrituras Sagradas. Todas as palavras da lei deviam ser ensinadas e guardadas no coração, sendo transmitidas de geração em geração. Este era o plano divino para Israel a fim de permanecer no meio dele, e continua sendo o propósito de Deus para cada família de seu derradeiro povo nos dias em que nós estamos vivendo. A misericórdia do Senhor foi ofertada não apenas a indivíduos, mas famílias, como está escrito, tu e teus filhos, Deuteronômio 30, verso 2. O seu desejo era reunir novamente as famílias de Israel como um só povo e nelas cumprir a aliança feita a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, Deuteronômio 30, verso 20. E continuamente o chamado para que desse ouvidos à voz de Deus é reforçado e colocado como um dos passos mais importantes na direção da bênção e da vida. Ouvir é um dos verbos mais recorrentes da Bíblia Sagrada e, em um mundo barulhento, o maior desafio do cristão é ouvir a voz de Deus. Não basta ser um mero conhecedor da palavra de Deus, mas nós devemos, como cristãos, permitir que o Senhor remova do nosso coração tudo aquilo que nos impede de ouvi-lo e conhecê-lo. À semelhança do antigo Israel, hoje Deus nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, e o seu Espírito nos apela fortemente. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, verso 19. As últimas palavras de Moisés foram também especialmente dirigidas ao seu sucessor Josué. Diante do imenso desafio de guiar um povo reiteradamente rebelde e de enfrentar nações ímpias e cruéis, Josué precisava ter sua confiança em Deus fortalecida e seu coração preparado para lidar com as dificuldades que surgiriam. Ainda que avançado em dias, Moisés gozava de vigor e força e continuava sendo grande líder perante Israel. A sua morte não só causaria grande comoção entre o povo, mas também desalento a Josué, que sentiria o demasiado peso de sua nova responsabilidade. Não obstante as palavras de encorajamento do velho líder, o próprio Senhor dirigiu-se a Josué com palavras de autoridade de um Deus que é fiel a tudo aquilo que promete. Deuteronômio 31, verso 23. Semelhante a Moisés, Josué também enfrentaria muitas circunstâncias adversas, mas em todas elas seria cuidado por um Deus que jamais o deixaria. Ainda que Israel falhasse em instruir seus filhos conforme a orientação dada pelo Senhor às famílias, de 7 em 7 anos, a leitura da lei a todo o povo seria um reforço necessário, a fim de que pudesse ouvir, aprender, temer e cumprir as exigências de Deus e as palavras da lei de Deus. Deuteronômio 31, verso 12. Aproximando-se o dia de sua morte, Moisés recebeu do Senhor a incumbência de ensinar um cântico ao povo. Assim como lhe fora transmitida a canção, Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Deuteronômio 32, verso 1. O amor, o zelo e a fidelidade de Deus pelos filhos de Israel são exaltados e constatados com o desprezo, a apostasia e a rebeldia do povo, que redundariam em afastamento do Senhor. Misericórdia, meu Deus! Enquanto Deus os rodeava, cuidava e guardava como a águia guarda os seus filhotes, enquanto os cercava com a sua sebe e lhes dava o melhor da terra, fartos e abastados abandonaram o seu Criador e desprezaram a rocha da sua salvação. Deuteronômio 32, verso 15.
a letargia os conduziria à apostasia. Dominado por seus corações obstinados de porção do Senhor, tornaram-se raça de perversidade. Um povo que ostentava a eleição divina, mas rejeitava a sua doutrina e a sua palavra. Que eu e você possamos, diferentemente do povo de Israel, aceitar a palavra de Deus, as orientações de Deus para a nossa vida e fazer de tudo para fazer a vontade desse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Que Deus te abençoe!